Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiro, eu queria me desculpar por não estar aparecendo no começo desse vídeo. É que a plataforma que eu gravava os vídeos eu não vou poder usar mais. Então, a partir de agora, aulas assim, com explicação, serão apenas faladas. Hoje, vamos dar continuidade na explicação da aula passada de pessoas com deficiência, falando dos esportes adaptados. Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho a aula passada. A gente conversou sobre as pessoas com deficiência e os tipos de deficiência que nós temos. Temos a deficiência visual, que são pessoas cegas que não conseguem enxergar ou têm baixa visão. Deficiência auditiva, pessoas surdas que não conseguem escutar ou escutam com a ajuda de aparelhos. Deficiência mental, que vai afetar o funcionamento do intelectual, que é abaixo da média da maioria da população. Deficiência física, que são as limitações nos movimentos. Então, eu destaquei aqui a paraplegia, que não se mexe do quadril para baixo, as amputações e a paralisia cerebral. Lembram que eu expliquei que é uma lesão cerebral que acontece na gestação do bebê ou quando ele é bem pequenininho ainda e que pode afetar os movimentos, a postura, a fala e o funcionamento intelectual também. Então, os esportes adaptados nada mais é do que a prática de atividades esportivas que são adaptadas para as pessoas com deficiência. Como qualquer esporte, traz benefícios para a saúde e para o corpo todo para quem pratica. Além de promover a inclusão social, assunto que nós também comentamos na aula passada, e a sociabilização das pessoas com deficiência, que podem participar de equipes, quando é um esporte coletivo, e de eventos esportivos. E quais eventos esportivos são esses? As competições ou eventos mais conhecidos para os esportes adaptados são os Jogos Paralímpicos e os Jogos Parapan-Americanos. Ambos ocorrem a cada 4 anos, mas nunca no mesmo dia. E os atletas competem pelo seu país. Vocês já devem ter ouvido falar das Olimpíadas e dos Jogos Pan-Americanos. Esses dois eventos acontecem logo após que acontece a Olimpíada e o Pan-Americano, vai acontecer a Paralimpíada e os Jogos Parapan-Americanos. Acontecem no mesmo país, com a mesma estrutura que os outros atletas usam. Teríamos Jogos Olímpicos esse ano em Tóquio 2020, mas como a pandemia aconteceu, teve que ser adiado. Além disso, há uma classificação funcional, respeitando todas as deficiências. Antes de eu explicar o que é classificação funcional, vamos refletir um pouco? Vocês acham que seria justo se todas as deficiências que são tão particulares competissem juntas? Vou dar um exemplo. Um atleta cadeirante competir com um atleta que é cego? Um atleta que é cego competir com um atleta que tem paralisia cerebral? Não. Então, por isso que temos a classificação funcional, que é muito importante para os esportes adaptados, porque buscam deixar esses esportes com a disputa mais justa possível, com condições de igualdade para todos os atletas, para que não seja uma disputa injusta. Então, cadeirantes só vão disputar com atletas cadeirantes e com essas características parecidas. Paralisia cerebral só disputa com atletas de paralisia cerebral. Pessoas cegas só disputam com atletas que são cegos. Então, por isso que ela é importante. É aplicada em cima de regras que tentam aproximar as limitações de cada atleta, mas levando em consideração a habilidade e o talento de cada um. E é dividido por categorias e subcategorias. O que isso quer dizer?
Quais são as categorias? 1. Paralisia cerebral, que ela é separada porque tem as características dela. 2. Deficiência visual. 3. Deficiência física. 4. Amputados. 5. Deficiência mental. E a 6, essa palavra quer dizer em francês, que quer dizer outros. São outras deficiências que não se encaixam nas outras categorias, então ficam nessa categoria. E por que nós temos subcategorias? Vocês já vão entender. Eu dei um exemplo aqui da categoria de deficiência visual e quais são as subcategorias. Temos aqui o B, que quer dizer blind, que quer dizer cego. É só a nomenclatura que é em inglês, por isso que é B. Então, o B1 vai participar só lutadores que são cegos totais, que não enxergam nada. No B2, vão disputar só lutadores que têm a percepção de vultos. E no B3, vão participar só lutadores que conseguem definir imagens. Então, para cada categoria, que eu expliquei anteriormente, vai ter as subcategorias, para que seja ainda mais justo. Para que todos os atletas consigam participar em condições de igualdade. Por isso que a classificação funcional é tão importante. Então, vamos lá, aos esportes adaptados. Eu vou mostrar 23 esportes, vou explicar alguns que eu acho mais interessante vocês conhecerem e outros eu vou mostrar apenas fotos para vocês saberem como é. Eu usei os esportes que são mais conhecidos nos eventos esportivos como as Paralimpíadas. O primeiro é o basquete em cadeira de rodas, que é disputado entre equipes por atletas paraplégicos e tem a mesma estrutura de um basquete tradicional. Então, vai ter a mesma altura da cesta, a mesma quadra e as mesmas regras. Temos a bocha, que nós já tivemos oportunidade de fazer em uma aula nossa, que é disputada em duplas, equipes ou individual por atletas em cadeiras de rodas que tenham paralisia cerebral ou deficiências mais severas. Então, as bochas podem ser lançadas com as mãos, com os pés ou com instrumentos de auxílio, como esse instrumento da primeira foto que vocês podem perceber nesse atleta. Temos o paraciclismo de estrada, como na segunda foto, e o de pista, como na primeira foto, que as bicicletas são adaptadas de acordo com as limitações dos participantes, como a handbike, que vocês conseguem perceber na segunda foto, que é uma bicicleta em que os ciclistas pedalam com as mãos. E participam atletas com deficiência visual, que vocês conseguem perceber na primeira foto, que tem um capacete que tampa a visão, paralisia cerebral, pessoas amputadas e cadeirantes. Temos o futebol de 5, que é disputado por deficientes visuais que jogam de olhos vendados, exceto o goleiro. Como dá para ver na segunda foto, que a pessoa que está no gol não está com os olhos vendados. A bola possui um guizo em seu interior que emitem um som ao movimentar a bola. Há também um guia, uma pessoa, como você vê na segunda foto, do lado do gol, tem um guia que orienta os atletas para direcionar os chutes. E o local da partida precisa ter bandas laterais, como também dá para perceber na segunda foto, que impedem a bola sair do campo, e é um esporte que exige um silêncio total, pois os jogadores utilizam da audição para terem sucesso no jogo. Estar com os olhos vendados também dá condições de igualdade para os atletas, porque lembram da classificação funcional dos cegos, que tem B1, B2 e B3? Podem participar os atletas de todas as categorias, só que se venda-se os olhos, vai ter a condição de igualdade para todos eles, por isso que é necessário que seja feito assim. Temos o futebol de 7, que é disputado por atletas com paralisia cerebral leve. E o jogo é similar ao futebol de campo, mas a duração da partida é menor. Não há impedimento e tem a flexibilidade da cobrança de lateral.
que pode ser com as mãos e os pés. Temos o goalball, que também é um tipo de futebol, que é disputado por deficientes visuais que jogam com os olhos vendados, no mesmo esquema do futebol de 5. O que muda é que o goleiro não tem goleiro, todos os jogadores são arremessadores e defensores. Tem 3 atletas de cada lado. A bola também possui um guiso para que os jogadores consigam se posicionar e orientar. As linhas da quadra também dá para sentir com o toque das mãos. Temos o vôlei sentado, como o nome já diz. A disputa é com jogadores sentados e participam atletas com mobilidade limitada, amputados dos membros inferiores, como dá para ver na segunda foto, paralisia cerebral, paraplegia e outras deficiências físicas. Agora vou mostrar apenas imagens. Nós temos o hipismo e o judô para deficientes visuais. O rugby em cadeira de rodas, que é um tipo diferente de futebol. E o paratriatlo, que é uma prova em que o mesmo atleta participa das 3 provas, do ciclismo, da corrida e da natação. Temos o tênis em cadeira de rodas e o tênis de mesa. Cada esporte desse também tem a sua classificação funcional e as suas categorias. Temos o halterofilismo, que é o levantamento de peso, e a esgrima em cadeira de rodas. Temos o tiro esportivo e o tiro com arco. Ambos têm que acertar um alvo. Temos a natação, que há muitas provas e muitas categorias sendo disputadas, e o atletismo, a mesma coisa, corrida de velocidade, saltos, lançamentos e arremessos. E aqui 3 esportes no mar, que difere aí é o tipo de embarcação. Temos a vela, o remo e a paracanoagem. As regras mudam, classificação funcional muda. Então vamos lá, qual é a atividade? Em seu caderno, copie e responda as perguntas abaixo. Primeira, o que são os esportes adaptados? Segunda, por que a prática de esportes adaptados é importante para as pessoas com deficiência? Terceiro, quais os eventos, competições mais conhecidas dos esportes adaptados? Quarto, por que a classificação funcional é importante para os esportes adaptados? Quinto, qual esporte adaptado você mais gostou de conhecer? Vocês podem voltar o vídeo para a explicação e pausando para vocês responderem, ou vocês podem acessar o arquivo que eu vou mandar junto com esse vídeo, que lá vai ter um texto com todas essas informações para vocês conseguirem responder. Depois, não se esqueçam de enviar a foto das perguntas respondidas para mim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tema que se encerra nessa aula. Queria deixar aqui para vocês o recado que as pessoas com deficiência são capazes de fazer muitas coisas. Eu vi pelas experiências que vocês tiveram na atividade da aula passada, que muitos falaram que é muito difícil a pessoa ter uma deficiência, só que vocês viram com os esportes que essas pessoas são muito capazes, elas se desafiam e elas podem fazer qualquer coisa. Porque elas acreditam nelas mesmas e elas têm sucesso naquilo que elas buscam, como qualquer outra pessoa, como nós também.
Então é isso. Um beijão e até a próxima.